Caros alunos e alunas, meus cordiais cumprimentos. Eu me chamo Kleber Tuxen Carneiro, como está exposto aí na tela do slide, não é? E eu respondo, então, por a disciplina denominada Metodologia da Educação Física nos Processos Pedagógicos e Suas Tecnologias. Eu sou professor da Universidade Federal de Lavras há 3 anos e estou vinculado ao Departamento de Educação Física e ao Departamento de Educação. Eu penso que dizer isso nessa abertura é importante para que vocês saibam que eu acabo dialogando com as duas áreas. Isso, em alguma medida, me coloca numa condição privilegiada, por assim dizer, porque acabo observando as duas formações, aquilo que é específico da pedagogia e aquilo que é específico da educação física, né? E à medida que eu consigo entender esses dois objetos de ensino, facilita, em alguma medida, a formação de vocês que estão cursando a pedagogia à distância, não é? Então, eu chego nessa disciplina em função dessas duas formações que mencionei, né, no início, e também fiz carreira acadêmica, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado na educação, né? Então, eu pretendo, com essa disciplina, né, de modo geral, lançar luz a algumas questões básicas sobre a educação física na escola, né, na direção de refletir e alargar as margens no entendimento a respeito de alguns pontos, né? Em linhas gerais, seriam discutir o que a educação física ensina, para que ensiná-la na escola, como ensiná-la, a interface possível ou não, né, com as tecnologias da informação. Então, essas são algumas das questões que eu gostaria de dialogar ao longo do curso. De maneira que vocês vão perceber, né, que nós temos duas disciplinas basicamente que dialogam com a educação física, com o ensino da educação física. Uma é a disciplina de fundamentos, em que quem ministra essa disciplina é o professor Fábio, e eu ministro essa disciplina de metodologia. E vocês vão notar, de modo geral, que essas duas disciplinas elas estão imbricadas. O que eu quero dizer, né? Nós pensamos juntos as duas disciplinas. Tanto é verdade que as atividades presenciais elas serão interligadas às duas disciplinas. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fundamental para vocês entenderem que existe uma correlação entre as duas disciplinas. Enquanto o professor Fábio falará de algumas questões básicas, como o objeto da educação física, como os conteúdos, enfim, e o que ela acaba sendo no interior da escola, eu vou direcionar o trabalho pedagógico para as questões mais relativas a formas de ensino, discutindo um pouquinho o que vocês pensam acerca da educação física, qual é o legado, as representações, né? E também discutindo as abordagens, quais são as perspectivas metodológicas para o ensino da educação física, uma vez que ela tem um objeto específico. E aqui eu já dou um spoiler, né? Que esse objeto diz respeito à cultura corporal de movimento. Ou seja, todas as práticas construídas historicamente pela humanidade, não é? Então, essas práticas são personificadas a partir dos jogos, dos esportes, das lutas, das danças, enfim, das ginásticas e tantas outras possibilidades que compõem esse acervo que nós chamamos de cultura corporal de movimento ou de práticas corporais historicamente situadas, não é? Então, estou chamando a atenção que as duas disciplinas estão imbricadas, mas uma vai tratar do fundamento, não é? Daquilo que é a base epistemológica da disciplina, e a outra vai discorrer sobre processos de ensino, sobre processos metodológicos, né? E mais adiante, né, uma vez que eu acabei não mencionando, mas gostaria de retomar, né, que a organização dessa disciplina de metodologia, ela se encontra dividida em 3 unidades. Então, como eu já disse, as representações, não é? A segunda unidade vai falar das abordagens pedagógicas e a terceira unidade eu pretendo abordar as tecnologias e comunicação da informação. De que modo elas estão presentes ou não
no interior da prática pedagógica da educação física. Então, de modo geral, essa é a organização da disciplina. E o objetivo, então, aqui nesse primeiro vídeo, é que vocês tenham uma ideia do todo, como se fosse uma foto panorâmica, né, acerca do que a disciplina vai abordar, não é? Bom, vocês perceberão que a disciplina, o trabalho pedagógico pensado para a disciplina, ele foi organizado sobre uma perspectiva de ensino que nós chamamos de interacionista. O que vem a ser esse conceito de interacionismo? É a forma com que o sujeito ele interage com o objeto. O que eu quero dizer com isso? Há várias concepções de aprendizagem. Nós encontramos, por exemplo, a concepção behaviorista, que entende que todo o conhecimento ele está fora do indivíduo, não é? Você encontra a concepção inatista, que compreende que o conhecimento ele é um legado inato, ou seja, ele é endógeno ao sujeito, né? Dentro da concepção interacionista, nós entendemos que o conhecimento ele não é engendrado nem a partir de quando o sujeito nasce, nem tampouco do que é externo ao indivíduo, mas ele se constrói na relação, na inter-relação, na correlação entre sujeito e objeto. Dentro desse guarda-chuva interacionista, nós temos diversas nuances, diversas gradações de entendimento. Nós temos a perspectiva da epistemologia genética, temos a perspectiva do sócio-histórica, enfim, temos várias perspectivas. Nós, em especial, eu, em especial, nessa disciplina, mas acredito que o professor Fábio também vai trabalhar nessa perspectiva em fundamento, nós vamos desenvolver a disciplina pensando numa dinâmica de aprendizado que seja problematizadora. Então vocês perceberão ao longo das atividades, das 3 atividades que fiz alusão antes, que há situações, problemas para vocês pensarem e analisarem as tarefas, né, por assim dizer, que a disciplina colocou. Ora utilizando canais de vídeo e outras possibilidades, ora usando fontes, artigos e outras possibilidades de aporte teórico. Em alguma medida, esse objetivo ele busca, né, ele alvitra, né, que o aprendizado se torne significativo. Em outras palavras, que ele tenha sentido e significado. E não é só para vocês que estão fazendo a disciplina, os alunos, né, os cursantes, por assim dizer, mas é também para quem ensina, não é? Seja o tutor, ou seja mesmo eu que produzi esse material para a disciplina, não é? Então, a ideia dessa perspectiva interacionista é que todas as pessoas envolvidas no processo de ensino, de alguma forma, consigam aprender, numa relação quase de intercâmbio de conhecimento. É bem verdade, tanto eu quanto vocês, sabemos que há um limite do ensino à distância, né, nessa interação. Mas, de algum modo, os canais possibilitam essa interação, não é? Ainda que com os limites da virtualidade, né? Então, grosso modo, essa é a organização da disciplina, né? Então, falei um pouquinho de quem eu sou, da minha trajetória, falei dos objetivos, também retomei aí a organização dos 3 momentos da disciplina e a perspectiva que ela foi pensada, né? Eu desejo que ao longo do decurso da disciplina haja um tempo de aprendizado significativo, tanto para vocês que vão se dedicar, vão procurar entender melhor, alargar as margens do entendimento sobre o que é educação física e sobre como ela pode ser ensinada no interior da escola. Mas penso que também para quem se coloca na condição de quem ensina, seja eu ou os tutores, também poderemos desfrutar de um tempo de aprendizado significativo. Em outras palavras, que seja um tempo de troca de experiências significativas. Então esse é o meu desejo, eu espero que a disciplina transcorra bem e que nós possamos olhar para ela com bons olhos no sentido de produção de sentido. Um abraço a vocês e até a próxima aula.